Vamos falar de saúde, da nossa saúde. Sangramento fora do período menstrual pode ser ainda, né, mais do que a gente imagina, comum. Pode ser muito comum. Durante a gestação, pode ser motivo de preocupação para as mães e muitas vezes realmente merece atenção especial. Mas em algumas situações, o sangue é até normal e não representa um risco para a gestação, não representa risco para o bebê. Mas para isso, a gente sempre tem que procurar um médico. E é sobre esse sangramento e essas preocupações que a gente fala hoje no nosso quadro Saúde da Mulher com o Dr. Belarmino José da Silva. Ficou bonita a nossa nova vinheta, né, doutor Belarmino? Parabéns. Obra de Paulinho. Parabéns, Paulinho. Obra de Paulinho. Seja boa tarde, né? Tudo bom, boa tarde a quem nos assiste. E assim, o tema de hoje eu acho bem pertinente, porque no dia a dia, principalmente para as mamães ou futuras mamães, é a preocupação com o sangramento, saber até que ponto está dentro da normalidade e até que momento ele possa ser preocupante. Sangue na calcinha de uma gestante ou no papel higiênico é sempre motivo de muita preocupação e muito alarde. Certo. Né? Então, assim, 90% dos sangramentos na gravidez, eles ocorrem até a 12ª semana, que é o terceiro, equivale ao terceiro mês gestacional. O primeiro sangramento que a mulher já pode ter é no momento da implantação do óvulo, do embrião dentro do útero. O que ocorre? Até tem um vídeo, assim, tem um vídeo aí, gente? Para mostrar como que o ovinho já é o embrião. O útero tem que se preparar para poder receber. Então, ali, ó. Pode botar lá para quem está em casa, assistir também com a gente. O óvulo, né? O esperma, ali houve a fecundação e isso é lá no ovário. Agora ele vai migrar, tentar chegar até... Isso aí é o interior da trompa. Tá caminhando. Está caminhando. Nadando. E ele vai ter que... Ó, já está fecundado, ele está migrando, ele está caminhando em encontro do útero. Isso se chama nidação. É a principal causa de sangramento durante a gestação. E aí, ali nessa imagem, um pouquinho antes, bom, aí devia até melhor. Essa parte amarela, que eles chamam de futura placenta, é a principal ocasionadora de sangramentos, porque são tentáculos da própria natureza que vai tentar adentrar dentro do miométrio, que é o útero, para poder obter sangue do útero para nutrir então, ali o pode bebê. Sangrar. Sim, como duas coisas não ocupam lugar ao mesmo tempo, a partir do momento que esses tentáculos começam a avançar, pode haver um gotejamento de sangue que quando a mulher vai urinar, vai secar, sai um pouquinho de muco, é um sangue discreto, às vezes ele pode sair um pouco mais vivo. O que vai fazer o grau de preocupação é a quantidade de sangramento e se há cólicas ou não. O principal problema, aí nessa imagem, só para o bebê está delimitando o território dele. Quando esses tentáculos não ocorrem, é que acontece o abortamento espontâneo. E a principal causa... Ele não conseguiu se fixar. Ele não conseguiu. Inclusive, em inseminação assistida, o maior problema que se tem são esses tentáculos. Porque como é feito dentro de uma proveta e é inserido o embrião lá dentro, não é uma coisa natural, tem uma dificuldade maior. Aonde se coloca às vezes 3 ou 4 embriões e um vem, ou 2, né? Devido a esses tentáculos. Nem todos podem conseguir se fixar. Exatamente. Mas é um sangramento, nesse caso, discreto. É um sangue clarinho. É um sangue que sangue. Assim, a mulher não precisa de um absorvente. Ela coloca um protetor e ele... Só suja. Só suja. Exatamente. Tá. 90% dos casos que são mais preocupantes é quando esse sangramento ele é vivo e está referido à cólica, existe a presença da cólica e alguma atividade que a mulher tenha feito anteriormente. Parece mais com menstruação, quando assusta o volume de sangue, por exemplo, seria semelhante? Não, aí já seria um abortamento. Tá. É um sangramento menor, mas assim, a mulher sabendo que está grávida, ela fez o teste, a gravidez. E ela passa a ter cólicas, ela está passando por um processo de abortamento, a ameaça de aborto, ameaça de aborto. O corpo quer expelir. O corpo quer expelir. Então ela deve procurar o profissional dela e a gente consegue, através de uma ultrassonografia transvaginal, mensurar o futuro embrião, até deixa eu tentar mostrar aqui, vamos ver quando é. Aqui já está o embrião mostrando a placenta com toda a... Vamos ver aqui, Odair.
toda a placenta, já está a irrigação, para ver que é bem, né, é bem vascularizado, e tudo isso aqui vai ser proteção do bebê, que é a placenta. E é essa região aqui que vai poder sangrar. E ela que emite o sangue para o embrião poder se desenvolver, tá? Obrigado. Você falou de possibilidade de aborto, né, doutor? A cólica pode ser uma... Então, assim, ó, grávida, menos de 3 meses, com sangramento, que já precisa... Antes a gente estava falando em protetor, já está usando absorvente. Ela requer um atendimento imediato com o médico dela para fazer uma avaliação, porque muitas das vezes o repouso e alguns medicamentos podem ajudar a preservar essa gravidez. Segurar o bebê. E a natureza é tão sábia que quando há alguma síndrome, alguma coisa do tipo, que 99% dos casos também de abortamento, que às vezes os casais se lamentam e a gente se compadece junto a eles. É uma expectativa frustrada. Eu sempre costumo dizer, olha, é da natureza, provavelmente a gente sabe que é algum problema genético. Então, preservou aquele casal de ter um filho especial. E automaticamente o corpo entende que aquela criança tem algum problema de ela tem uma alteração cromossomial. O útero, o corpo todo ele está programado, cada célula nossa, para ter um número determinado de cromossomos. A partir do momento que tem um a menos ou um a mais, já é uma síndrome. E aí o corpo reconhece como um corpo estranho e ele acaba eliminando. Eu queria concluir aqui, quando a mulher já está tendo que usar um absorvente e ela vai até o consultório, a gente vê e diz, olha, tem que fazer um repouso, no caso na cama, e evitar atividade física. Que tipo de atividade? Ela vai levar uma vida normal, menos fazendo flexões para pegar balde de água, ou agachar para fazer nada de agachamento. Tudo que tiver a nível da cintura dela, não há problema nenhum. Tudo que requer menos esforço. E algumas vezes, quando já há antecedente de abortamento, o repouso ele é total. Fundamental. Tem mulher que passa uma gravidez inteira fazendo repouso, doutor? Eu já vi mulheres que 4 meses deitadas, 3 meses. Vai ser mais depois, como principalmente no início da gravidez, os outros 10% é mais próximo da maturidade do bebê. Porque tem contração antes da hora. Tem contração, aí fica no soro, aí o bebê já está todo formado. Nessa parte, o bebê que a gente está comentando agora, ele está sendo definido. E outra coisa importante é saber abortamento de repetição. Pois é. Infelizmente, tem uma causa assim, para quem está nos assistindo agora. Pois é, tem gente que abortou assim, 3 vezes, 4 vezes. Mas, meu Deus, não pode, eu já abortei tanto e tal. Pode ter um outro fator, literalmente, escondido aí na história, que as mulheres não se atentaram, até os médicos, e às vezes uma vacina podia resolver, doutor. Perfeito, isso mesmo. Então, assim, a partir do momento que o embrião já está dentro do útero, ele já está criando o seu tipo sanguíneo, o fator RH, que a gente fala, né? Um é O positivo, o outro A positivo, enfim. O embrião, ele já codifica o tipo sanguíneo, se vai ser paterno ou materno. Para resumir, toda mãe, toda mulher que for sangue RH negativo, uma vez grávida e perdendo o bebê, ela deve receber uma vacina que é feita somente em ambiente hospitalar, para que ela ganhe imunidade numa segunda gravidez, se o bebê for positivo. Porque se a mãe é RH negativo, a mãe é O negativo. Certo. E o bebê está sendo gerado com RH positivo. Com o sangue do pai. Com o sangue do pai. Não é compatível a mãe com essa criança. Não. Mas como no abortamento não tem como a gente fazer a sorotipagem do embrião, a gente vai considerar ela como o bebê como sendo positivo, porque a mãe já é negativa. Para que numa próxima gravidez, esse útero não comece a expelir. Então toda mãe que é negativa já deveria fazer a vacina? Não, a vacina é feita depois da gravidez, porque o feto é que pode ser positivo e gerar anticorpos da mãe. Então assim, mãe RH negativo, que aborta, tem que, abortamento espontâneo, enfim, ela merece, pode ser com 5 semanas, 6 semanas, tomar a vacina, porque uma causa comum de abortamento é
espontâneo e seguido e frequente, é que essa mulher é negativa e está gerando fetos com sangue positivo. Cada gestação tem que tomar uma vacina dessa ou tomou uma vez e resolveu, não? A partir do momento que o bebê chega no 9º mês, a gente faz a sorotipagem do bebê, se ele for negativo, não há necessidade. Então o alerta é só para as mães que perdem o bebê antes do 3º mês ou em qualquer fase da gestação. Tem RH negativo. Que tem RH, porque como não dá de fazer a tupagem no começo, a gente só prefere... vai conseguir no final. É melhor precaver, no caso, ela tomar essa vacina para não gerar anticorpos no 2º filho. Sim. A gente vai continuar falando de gravidez no próximo bloco, doutor Belarmino, que eu até quero abrir o telefone aqui pro pessoal, 3381-3200, 3381-3200, liga para cá. Faça ao vivo a sua pergunta aqui para o Dr. Belarmino. A gente vai continuar falando sobre gravidez depois do intervalo. Antes de ir para o intervalo, eu tenho uma pergunta para fazer, pode ser? Por favor. Sangramento fora do período menstrual. Mulheres que têm aquele sangramento de escape lá no meio da pílula e tal. Isso é normal, doutor? O que a gente faz? Disciplina no horário, ver o nível de grau de estresse e se não está tomando algum medicamento associado. Geralmente, os três estão juntos. Esqueceu dia o comprimido? Esqueceu, dia seguinte toma 2, mas o escape vai ocorrer. Porque o mantenedor daquela camada que menstrua, ele tem uma durabilidade nos anticoncepcionais de quase 24 horas. Então, se toma 36 horas depois, não vai engravidar. Por exemplo, a pessoa toma todo dia de manhã. Tem mulher que vai estar do lado da escova de dente e tal, para não esquecer. Toma de manhã. Esqueceu. Foi lembrar à noite do outro dia. Não tem problema. Ela toma 2 e vai ter que estar preparada porque vai ter o escape depois. Ela não vai engravidar. Agora, o esquecimento 2 vezes seguidas na mesma cartela, para tudo, deixa descer e recomeça a outra cartela. Para não correr risco. Vamos para o intervalo? Vamos lá. Daqui a pouco a gente volta. Então, ainda falando de gravidez, a gente vai falar de aborto, vai falar de curetagem, tem um monte de assunto para falar para você. E participa com a gente. 3381-3200, a gente espera a tua ligação. Até já. A gente está de volta conversando com o Dr. Belarmino e a gente está falando sobre sangramento fora do período menstrual e também durante a gestação. Doutor Belarmino, lá no fim da gestação pode acontecer dessa mulher também ter sangramento, como o senhor já havia dito, ter que fazer repouso, às vezes até para o hospital para ficar internado. Mas às vezes tem a ver, como o senhor estava dizendo, com a questão da placenta, às vezes pode ser normal sangrar no final? A placenta, tanto no 1º trimestre, quanto mais próximo, quando é sangramento acima do 5º mês, são 2 situações. Ou a placenta está descolando da parede do útero, ou ela está mal implantada. Então eu vou tentar assim. Aqui nós temos um feto, né? Aqui é o colo do útero e aqui em cima está a placenta, que é o melhor local para ela ficar, tá? No ultrassom a gente consegue ver tudo isso. Muitas vezes, quando existe um hematoma aqui, entre a parede uterina e a placenta, a dificuldade do bebê receber oxigênio vai ser muito grande. Então, quando o bebê já estiver com 37, 38 semanas, é indicado interromper a gravidez, porque esse hematoma pode levar o bebê a uma asfixia. Como é que a gente vê isso? Através do batimento cardíaco. Eu já vou aproveitar aqui e mostrar a outra situação que a gente pode comentar a respeito. Esse é um neném de 3 meses? Isso, exatamente. E aqui é quando a placenta, né? Vocês viram que eu mudei. A placenta está aqui embaixo, em contato com o colo uterino. Como o bebê se movimenta, ele passa a cotovelada, da chutada, ele vai mexer nessa placenta e vai haver um gotejamento. Qual a diferença da placenta estar embaixo ou em cima? Aqui ela chama-se placenta prévia, coloca menos em risco o bebê, e quando ela está em cima com o hematoma, pode gerar uma asfixia fetal para o bebê. Como que a gente pode ver essa prática? Pelo ultrassom e ouvindo os batimentos cardíacos do bebê. Obrigado, Odair. Por ali dá para saber, pelo batimento cardíaco. Dá para saber porque existe uma média entre 138 e 148 de batimento cardíaco fetal por minuto. Se está fazendo uma bradicardia, está batendo o coraçãozinho menos,
ele está em sofrimento fetal. Então, e na placenta prévia, assim, é uma urgência. Por quê? Porque o sangramento desse hematoma, ele começa a deslocar por todo o redor do... Ele começa a tomar conta. E ele descola mesmo. Quando você abre, ao invés de você encontrar uma placenta, você encontra uma placenta de coágulos. Então, já a placenta prévia, a mulher estando ali com 35, 7, 8 meses, aquilo a gente havia comentado no outro bloco, repouso, toma antiespasmódico, existem inibidores da contração. Para segurar um pouquinho o bebê. Para ela não perder muito líquido e o bebê também não entrar em sofrimento. Então é um caso assim mais... você consegue segurar por mais tempo. Quando a placenta está embaixo. Quando a placenta é prévia, quando ela está embaixo. Às vezes ela vai ter que ficar internada 2 semanas, às vezes volta para casa e depois retorna, mas é mais seguro mais quando o posicionamento da placenta. Dizem que o neném nascer de 7 meses é melhor do que de 8, é mentira? É mentira, porque não é uma verdade. Quanto mais o bebê formado tiver para poder nascer, quanto melhor. Quanto mais perto do 9º mês, melhor. E como o último órgão é o pulmão, os pulmões, então... quanto mais tarde. Quanto mais semanas, em torno de 40 semanas, ou o 9º mês é melhor. Doutor Bellarmino, a gente vê casos de mulheres, até a gente vê na imprensa mesmo, que foram no médico, estão com o feto sem vida lá dentro, e o médico disse que era para ir para casa, que não foi feita a curetagem. Quando que a curetagem é de fato indicada? A gente tem chance de expelir este feto naturalmente, sem precisar de uma intervenção cirúrgica, porque é uma cirurgia grande, uma curetagem, né? Anestesia geral, enfim. Excelente pergunta, assim, para tentar explicar para todo mundo que está em casa. É que eu já vi esse tipo de matéria também. Então funciona assim: a partir do momento que é um embrião e houve não tem mais o batimento cardíaco e é menos de 3 meses e a placenta não está formada com menos de 12 semanas ou 3 meses, a gente pede para a gestante aguardar para ver se esse útero algo da natureza, para tentar ver se ele vai entrar em contração para ter um abortamento espontâneo, sem ter que submeter a uma curetagem. Como não há placenta, o pessoal associa muito assim, mas como que vai dar alta para essa paciente com o bebê morto? Não é o bebê. É o embrião, não a placenta, não há nada que possa infectar ou contaminar. Isso às vezes é uma questão de muito burburinho, muita dúvida. Até o 3º mês. Quanto tempo a gente pode aguardar até o 3º mês sem ter o foco do bebê? A gente não escuta ou vê que realmente o bebê não está desenvolvendo. 15 dias. Não desceu espontaneamente, então a mulher é submetida a uma anestesia geral e o procedimento na verdade é simples, mas implica hospitalar, implica... Quer dizer, se não precisar, melhor. Então, antes de 3 meses de gestação, perdeu o bebê está lá dentro aí. O bebê não, o embrião está lá dentro. O embrião está lá. Aguarda-se 15 dias para que o corpo possa expelir esse embrião. Não expeliu, vamos para a curetagem. Por que a gente evita? A mãe não corre risco nesse prazo, né? Não corre risco e também tem um lado anatômico. Uma vez que se faz a curetagem, nós temos que dilatar o colo do útero. E numa segunda gravidez para essa mãe, como ela já tem uma abertura maior do colo uterino, poderá ter um trabalho de parto prematuro. Então é melhor evitar. É melhor evitar. Quanto tempo eu tenho, meu povo? Tem telefone? Alô? Alô? Só um pouquinho daí. Tô esperando. Paulinho? Não? Sim? Um tá dizendo aqui pra mim, não tá aqui ainda a ligação. É tão bom quando elas participam, né, doutor Bellarmino? Então, assim, quando a mulher tiver na iminência de muita cólica, muita dor, seja com 2 meses, com 6 ou com 9, não vá fazer uma refeição, já que a gente está falando de anestesia, é um grande problema para nós isso. A paciente às vezes está no horário café, almoço, come antes de ir para o hospital. Então, muda totalmente, dificulta o trabalho do anestesista. A partir do momento que está tendo contração, está tendo sangramento. Evita comer. Que pode ser uma cesariana, dependendo do período, com um abortamento. Não, só ingere líquido. Ingere líquido, não vá com o estômago cheio, pode aspirar. Na hora da feito geral, ela vai poder regurgitar e esse alimento vai poder ir para o esôfago. Maria, alô? Oi, querida, tudo bom?
Tudo, eu queria fazer uma pergunta. Por favor, abaixa um pouquinho a tua televisão, Maria, pode ser, meu amor? Só um pouquinho. Tá bom, querida. Assim, ó. Oi. Eu tenho uma filha de 18 anos. A filha de 18 anos. E ela, se ela não tomar anticoncepcional, ela não menstrua. Fica 3, 4, 5 meses sem menstruar. Por que acontece isso? Ok, obrigado, Maria. Obrigada, querida. Um beijo. Boa tarde. Provavelmente o ovário é micropolicístico. Ah, A causa quando toma o anticoncepcional, vai menstruar. Quando não toma, cessa a menstruação. Tem que procurar o médico. Tem que procurar porque, no caso, a Maria deve estar preocupada com eventualmente a impossibilidade da filha engravidar. Nesse caso, a gente faz um regularizador que faz com que a mulher ovule, não iniba essa ovulação e facilita a gravidez. Pode engravidar. Tem tratamento, a gente já começou aqui. Tem solução, viu, Maria? Tem que levar no médico. É isso. E, então, assim, ó, o sangramento, de maneira geral, é bom ter uma estrutura familiar bacana, que às vezes o parceiro vai junto, o companheiro, para entender, porque muitas vezes, primeira gravidez e eventualmente existem pessoas hipocondríacas, existem pessoas com síndrome do pânico, uma série de fatores que vão virar mamães. Então, facilita muito o nosso trabalho quando a gente tem um apoio. Você vê aquele ultrassom, doutor, que vai todo mundo. Eu acho que se eu fosse médico eu ia ter um treco. Vovó, tio, tia, madrinha, o outro padrinho, vão em 5, 6, 7 para... Não deixa de ser algo um pouco invasivo, né? O ideal é fazer um revezamento. Com a mãe, com a avó, né? Com a mãe, com o pai. Mas o que a gente vê é que o nível de depressão pós-parto, quando há um familiar acompanhando, é muito menor do que quando... Porque ela está sozinha. Então, assim, aqui na região, às vezes, vem muitas pessoas de companhias e multinacionais, e a família tem em São Paulo, no Rio, em outro local. É sozinha, né? Não divide com ninguém. Isso, não tem muitos conhecidos. E a gente vê a fragilidade dessa mulher. Porque ela não tem um familiar, alguém para poder... O marido está trabalhando, ela está em casa, primeira gravidez. Então, é bacana. E dúvidas... Nunca tirar com outra gestante, porque as gravidezes... E nem no Google, né, doutor? Porque o Google é uma maravilha. O doutor Google, a pessoa vai lá e coloca, aparece cada desgraça de começo que não olha o Google. Procura um médico,